Vamos para a aula 8, Compreendo o autismo para alfabetizar. Nós, em aulas anteriores, já trabalhamos o desenvolvimento das habilidades precursoras da alfabetização, princípio alfabético, consciência fonológica, consciência de palavras, consciências de sílabas. Também já estudamos o que é autismo, que está neste relatório que foi encaminhado ao grupo, onde todos puderam ter a oportunidade de ler. Muitos me perguntam como que alfabetiza uma criança autista dentro da sala de aula, e em casa também. O nosso trabalho, ele foi, a princípio, estruturado para trabalhar com as famílias. Treinar a família no sentido de que ela possa acompanhar seu filho autista em casa, dando suporte pedagógico. Mas, como as perguntas que vieram envolve a sala de aula, envolve os professores, achamos por bem trabalhar um pouco mais sobre o autismo, como alfabetizar essa criança. Por onde começamos? Cada criança autista é diferente uma da outra e que cada uma tem as suas peculiaridades que precisam ser avaliadas. Mas como vamos fazer essa avaliação? Pode ser pelo questionário, uma entrevista com os pais, conhecer a história pregressa dessa criança. Temos que saber, essa criança tem laudo, tem diagnóstico, tem suspeita, está em investigação, se ela tem autismo ou não? Nós precisamos conhecer a nossa criança, acho que já está ficando muito claro isso. Sem esse conhecimento, não temos a menor noção de por onde vamos começar a alfabetizar. Por isso que nós estamos aqui, nós não somos uma escola. Nós temos o programa ProLeia, que é um programa de leitura, escrita, interpretação e aprendizagem, que trabalha com o método fônico que nós já vimos. Mas vamos em frente com a nossa criança. Através do questionário e da entrevista com os pais, nós vamos ter noção de por onde vamos começar a trabalhar com a nossa criança. Quais habilidades que ela tem, quais que ela precisa desenvolver, o que falta. Aqui nós vamos destacar as principais características e sintomas do autismo que nós podemos dizer que é comum dentro da sala de aula. O déficit em comunicação, interação social, falas repetidas. Às vezes essa criança não consegue olhar nos nossos olhos, ela não consegue acompanhar para que direção estamos indo, ela fica enfileirando brinquedos, tem resistência de mudar de uma tarefa para outra. Às vezes ela não fica quieta no seu lugar, ela fica andando, se mexendo. Algumas crianças têm problemas da fala, elas são não verbais, elas vão mostrar com o dedinho o que ela quer. E vai pegar a nossa mão, levar até aonde ela quer pegar aquele objeto, porque é uma forma que ela tem de se comunicar. Por isso que ela é não verbal. Nós temos que entender como que vamos trabalhar com essa criança. As crianças que não têm nenhum transtorno, elas vão aprender mais rápido do que a criança que tem o transtorno do autismo, do neurodesenvolvimento. Então, ela às vezes precisa de mais lições. Vamos repetir, vamos trabalhar com ela de uma forma explícita,
Então, esse é um processo que começa a ser trabalhado a alfabetização da nossa criança. Lembrando, o que serve para Maria não serve para o João. Por isso, a necessidade de fazer sondagens o tempo todo. Para que nós vamos fazer as sondagens? Para verificar se realmente a minha criança está evoluindo no seu aprendizado, da leitura e da escrita. O programa ProLeia traz esse conhecimento aos educadores e pais dessas crianças. Muito bem. Então, nós já começamos a entender um pouquinho sobre a nossa criança. Aí nós vamos ter que, por exemplo, vamos ver se a criança sabe sobre o pareamento. O que é o pareamento? São objetos ou letras iguais. Ela vai pegar uma letra, eu vou colocar uma letra A e vou pedir para ela pôr a letra igual, uma ao lado da outra. Então, nós temos que saber se ela consegue fazer esse trabalho. Ela tem que começar uma tarefa e terminar. Ela geralmente não consegue no início fazer isso. Então, nós temos que trabalhar essa parte de pouquinho, lentamente. Um dia a gente trabalha 1 minutinho, no outro 2, e vamos aumentando esse tempo. Também, se eu estou lá ensinando para ela que a letra A, qual é o som da letra A? A. Vocês entendem? Então, ela tem que entender que a letra A não tem som. E nós começamos alfabetizando essas crianças pelas vogais. Por quê? É mais fácil. A, mas está muito mal feito esse O. Faça aqui uma letra O para mim. Ou a letra L. Nós vamos trabalhar com audição, visão e o tato. Essa criança vai pegar lá um brinquedo ou fazer uma letra e ela vai passar o dedinho e ela vai sentir que essa letra ela tem uma textura que é áspero e ela vai aprender, ó. Ela vai memorizar essa letra. Aqui nós temos uma superfície lisa do A. Então, ela vai passar o dedo no A. E aqui também é um pouquinho áspera essa textura. Tem uma textura diferente. Então, nós podemos fazer esse trabalho na caixa de areia. Podemos cortar o papelão, fazer a letra, colocar no chão para que ela ande em cima. Então, tem várias formas de a gente trabalhar com essa criança para ensiná-la. No processo de alfabetização, às vezes a gente se preocupa muito em ensinar o som da letra, ensinar a letra, que é, a gente vai começar pelo mais fácil, claro. A, E, I, O, O, U. Não tem nenhum mistério aqui. E acabamos nos esquecendo de algo, que estamos apressando esse processo do som da letra, de mostrar a letra,
E vamos nos esquecendo de uma parte muito importante, mas muito importante mesmo, que tem que ser feito antes da criança aprender a ler e escrever, que nós devemos fazer essa avaliação, que é: a criança consegue segurar um lápis? Consegue segurar um pincel? Muitas não conseguem. Por quê? Porque ela não tem força na mão, no dedinho para segurar. E nós vamos dar um lápis fininho para ela. O indicado é um lápis que... Erasmo, você sabe o nome do lápis que pode usar? Você pode falar para mim? O hexagonal. Hexagonal, que é aquele lápis que a criança vê muitas vezes sendo utilizado por engenheiros, por mestres de obras. Vocês entendem? Aquele é mais fácil para ela segurar. Algumas crianças, nem todas. Às vezes ela não consegue segurar um pincel para pintar, porque precisamos fortalecer o pulso, os dedos, a mãozinha, porque ela tem alguma deficiência na coordenação motora fina. Precisamos, antes de tudo, avaliar esta parte. Como que nós vamos fazer isso? Um dos recursos eu já falei aqui, que é trabalhar com as massinhas, né? Então ela pega a massinha, ela vai fazendo isso aqui, vai fortalecendo os dedinhos e vai melhorando a sua coordenação motora fina para pintar, para desenhar. É muito importante que essa criança trabalhe com massas, massinhas. Que olha aqui, ó, ela vai fortalecer esses dedinhos para que depois ela vá segurar o lápis corretamente, para que depois ela consiga fazer os traçados, os desenhos, as pinturas. É uma parte que eu observei que é bastante importante, porque quando a criança chega para mim, às vezes ela não tem essa coordenação motora pronta. É preciso desenvolver, afina. Isso tem a ver com os movimentos corporais dela. Tudo tem que ser verificado, avaliado antes do processo de alfabetização. Muito bem. A gente falou do pareamento hoje, né? Que são as cores, né? Objeto que tem a mesma cor, a mesma forma. Falamos na letra. E assim nós vamos trabalhando. Quando ela chegar na escola, ela já vai estar em processo de desenvolvimento das habilidades precursoras da alfabetização já encaminhado, que pode ser feito pela família, os cuidadores, qualquer pessoa pode trabalhar com o desenvolvimento das habilidades precursoras da alfabetização, que a gente já sabe como que faz. Aí eu vou mostrar a letra para minha criança. Eu vou pedir para ela pintar aqui, ou eu mesma pinto essa letra, né? Quem está trabalhando com ela. E daí pede para ela desenvolver a letra L, para ela fazer com a massinha. Então ela vai lá e vai fazendo essa letra, vai formando a letra, né? Eu peço para ela fazer uma letra que fique igual essa aqui que está nesse papel. E ela vai, faz a letrinha, põe ali, veja.
muito simples. Eu só preciso de tinta, de um pincel e da massinha. Vocês estão entendendo? Então, eu não preciso de muita sofisticação. Acho que vocês perceberam que eu mostro trabalhos que são desenvolvidos por editoras, né? Temos livros maravilhosos, materiais encantadores, coloridos. É muito importante trabalhar com muitos coloridos, muitas imagens coloridas para a criança, mas tendo cuidado também de não exagerar, porque ela tem aquele processo que ela se distrai. Por exemplo, nós não podemos ter letras muito fantasiadas, né? Agora vamos para esse aqui que é bonito, né? Porque ela vai se ater aos detalhes. A criança que tem autismo, ela às vezes ela fica nos detalhes, né? Então é importante que a letra não tenha desenhos, não seja muito florida, né? Os distratores, né? Que nós chamamos. Isso vai facilitar para que a criança memorize essa letra. Todos os dias nós temos que trabalhar com a criança. Um pouquinho por dia. Então aqui tá B, B, B. Daí a gente vai mostrar uma bola. A imagem com a letra e o som, né? Qual que é o som da minha letra? B, B, P, bola, bola. Ela vai ter que fazer esse som, vai ter que conhecer a letra que nós vamos ensinar para ela. E assim é o processo de alfabetização vai acontecendo. Vai demorar um pouquinho, nós temos que antecipar tudo para ela, para que ela entenda o que ela vai fazer. Então, primeiro nós vamos fazer o som da letra. Aí vamos pedir para ela fazer o som da letra. E depois vamos fazer juntos. Ou ao contrário, né? Mas sempre temos que mostrar primeiro como que faz, para depois pedir para que ela faça sozinha. Senão ela não vai entender. E sempre ficar de frente para essa criança, estimulando ao máximo, avaliando. O que eu estou falando aqui é só um pouquinho, tá? É só uma pitadinha, porque é bastante complexo trabalhar com uma criança com TEA. E se essa criança não consegue se alfabetizar, que ela está lá no suporte 2, 3, a gente também pode fazer esse trabalho, desenvolver as habilidades, já falei isso, que é para a vida dela. Cada pouquinho que essa criança se desenvolver, aprender, vai deixando ela com mais autonomia. É muito, muito importante que a gente trabalhe essas habilidades. Eu trabalho com crianças do suporte 1, porque aqui eu já expliquei, é um espaço que não é uma escola. Aqui essa criança passa por aqui. O professor passa por aqui para aprender como trabalhar com essa criança, como é o processo de alfabetização dessa criança, dentro da sala de aula. Temos que ter a família envolvida neste processo. Se esta criança está fazendo algum tratamento na clínica, é importante que tenha comunicação da família, da escola
e do professor, e da a clínica, o professor e os pais. Por quê? Porque assim nós vamos trabalhar todos em prol da alfabetização, do desenvolvimento daquela criança. Ela só tem a ganhar. Nós também temos que aprender a fazer o plano de educação individual para cada criança. Não pode ser um plano para todas. E não pode ser um plano anual. Ele tem que ser feito algumas vezes, cada 2 meses, cada 3 meses, para que eu veja, observe, que nós chamamos de sondagem, o quanto que ela desenvolveu, o quanto precisamos trabalhar a mais, o que precisamos estimular. O estímulo é muito importante. Eu acho que é isso. Depois eu vou mandar para vocês por escrito mais algum acréscimo, porque eu vou mandar alguns slides para que vocês acompanhem, porque aqui nós trabalhamos com o que temos, né? Nós não temos muita sofisticação aqui para trabalhar. Aqui é tudo muito simples, mas procuramos ser verdadeiros, estar sempre caminhando junto com a neurociência, com as evidências científicas, com as pesquisas científicas. Nada aqui nós fazemos sem estar alinhado à neurociência, à neuroeducação e às evidências científicas, claro.